mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma palavra que vai transformar, vai mudar a nossa história. Não eu, claro, mas isso inspirada pelo bom Consolador Espírito Santo. Estou aqui para fazer simplesmente a vontade de Deus. Aquilo que eu tenho feito na minha vida, que eu tenho visto resultados, eu estou dividindo com você, pois essa foi a direção dada pelo Espírito Santo para a minha vida. Amém? Então vamos lá, mulheres maravilhosas que estão chegando aí no canal, que são as novas inscritas, né? E vocês que já me acompanham há algum tempo, muito obrigada. Peço que vocês me ajudem aí a transmitir essa palavra, fazendo o quê? Compartilhando aí no grupo de mulheres, no grupo da família, fazendo com que mulheres possam ouvir uma palavra. E essa palavra vem do alto, tá? Essa palavra está aqui, não é nada do que eu acho, do que eu penso. Muitas vezes eu também não concordo com a Bíblia, tá? Às vezes eu vejo alguma coisa e falo, Senhor, poderia ser diferente, né? Só deveria ter feito assim. A gente tem essa mania, nós pensamos que somos mini deuses, né? Mas quem quer servir ao Senhor está disposto a obedecê-lo. Muitas vezes nós temos vontade de fazer coisas. A nossa carne é inclinada a fazer aquilo que desagrada a Deus. O pecado, aparentemente, é muito bom, né? Quando você vê ali algo que você fala, não, eu quero desfrutar desse pecado. É algo que te traz um prazer momentâneo. Mas depois, após esse prazer momentâneo, vem o quê? Simplesmente as consequências do pecado. Então, o pecado, quando você olha, ele é bom. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a palavra diz que Satanás, ele é astuto. Ele nunca vai trazer algo que vai te fazer mal, aparentemente. É algo que vai te induzir, fazer com que você acredite que aquilo é bom. Você vê as pessoas que elas saem aí à noite, bebe. Para ela, aquilo é a melhor alegria que ela pode ter naquele momento. Ela está usufruindo de um prazer muito bom, né? Usa droga, né? Delira, vai para outra dimensão, é maravilhoso naquele momento. Mas depois, no outro dia de manhã, levanta com dor de cabeça, com enxaqueca, né? Com dor de cabeça, vomitando, passando mal, passa o dia mal e acha que aquilo que passou a noite, aquele momentinho bom, aquele momentinho de prazer foi maravilhoso. Muitas vezes causam brigas, né? Quantas pessoas não morrem aí porque bebeu e aí saiu de si, comete um erro aí, matando até um ente querido, um familiar, alguém na rua que você nunca nem viu, uma discussão, e a pessoa vai lá e mata, e depois vem as consequências. Um momentinho de prazer que Satanás te concede, mas depois vem grandes prejuízos, né? Então é dessa forma que Satanás faz. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí Satanás engana o povo, né? Servir a Deus é ser escravo. Servir a Jesus Cristo é ser escravo, porque você não vai mais poder usufruir desse momento de prazer. Olha só como Satanás é astuto. Mas servir a Deus é a melhor coisa que um ser humano pode ter. Além de sentir o prazer de ter Jesus na sua vida, além de sentir o imenso prazer de sentir a presença do Espírito Santo, que é algo que não dá nem para falar, explicar o que é isso. Só quem já sentiu sabe do que eu estou falando, né? A alegria e a paz que Jesus nos dá, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por momentos difíceis aqui na terra, como Jesus mesmo já deixou isso bem claro. Vocês passarão por momentos difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, quando nós passamos momentos difíceis aqui na terra, nós temos o nosso Senhor Jesus conosco, o Espírito Santo Consolador que está ao nosso lado. E nós conseguimos passar porque Ele nos dá força. Ele nos garantiu que estará conosco, né? Até o fim da nossa vida nessa terra e ainda por vir, quando Jesus vem nos buscar, para aí sim ter o melhor bênção que o ser humano pode ter, a vida eterna com Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. E eu quero dar continuidade aí no primeiro vídeo, né, onde eu estava falando para vocês como que eu saí dessa mesmice da minha vida, né? Passei um momento muito difícil, bons anos servindo a Deus e não tendo resultados nenhum, bons anos servindo a Deus e me questionando a Deus, por que que o Senhor não faz isso na minha vida? Por que minha vida não muda? E eu ficava às vezes pensando, eu vou na igreja, eu cresci com meu pai, né? Nos ensinando a palavra. Nossa vida como cristão, meu pai pegava nós 5, né? Somos em 5, eu sou a mais velha dos meus irmãos, somos em 3 mulheres e 2 homens,
E meu pai e minha mãe, né, quando nós nascemos já eram cristãos, nós íamos para a igreja, voltávamos, meu pai falava de Jesus para nós. Eu lembro da minha mãe com um livro amarelinho mostrando para nós a gravura de Jesus. Eu lembro que toda sexta-feira santa, né, meu pai nos colocava ali para assistir aquele filme de Jesus Cristo que passava no canal 7. Antigamente a Record era canal 7, tá? Sou dessa época. Canal 4, canal 5. Vocês terem uma noção aí da minha idade. E aí, ali eu via, nossa, mas eu achava aquilo coisa mais linda. Eu tinha o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como uma coisa assim romântica, porque eu já tenho esse meu lado romântico, tá? Eu romantismo muitas coisas. Achava aquilo lindo, chorava vendo, né? Porque realmente é muito lindo o filme, muito tocante. Mas aquele filme não mostra a realidade do que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Qual amor tão grande que o nosso Senhor Jesus teve, né? Dando a vida dele por nós. E eu tive essa noção do que era isso quando eu assisti o filme do Mel Gibson. Eu assisti ele uma única vez, tá? Eu participava de uma igreja e eles falaram, olha, sexta-feira nós vamos colocar aqui o filme de Jesus. E eu ainda não tinha assistido, né? Essa nova versão, e eu fui assistir. Eu fiquei paralisada. Eu só não entrei em choque porque eu estava na igreja e me segurei, vendo aquela situação. Eu não tinha noção que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tinha sido naquela proporção. Ali é só o que nós conseguimos ver, mas e sentir aquela dor toda? O que foi aquilo que Jesus passou por nós? Eu não tenho noção. E hoje nós jogamos a salvação por qualquer coisa, né? Ah, não vou mais na igreja. Por quê, minha irmã? Porque a irmã não me cumprimentou. Por que não vai mais na igreja? Porque a irmã falou mal de mim. Por que não vai mais na igreja? Porque o pastor não me dá a oportunidade. Por que não vai mais na igreja? Porque eu tô me sentindo mal lá, que as pessoas não ligam para mim. E assim, olha, o sacrifício de Jesus para hoje eu falar, não vou mais na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, né? Como se fulano e ciclano que morreu na cruz do Calvário por nós. Então tome cuidado com isso, tá? Eu não sei quem é você que está aí do outro lado, mas se você tem esse sentimento no seu coração, tá magoado por algo que você passou na igreja, eu sei que é difícil, releve isso, peça ao Senhor perdão, libere perdão para essa pessoa e continue buscando a Jesus, tá bom? Procure uma igreja mais próxima, procure um lugar, você precisa sim ir na igreja. Eu sei que alguns cristãos dizem que não precisa de igreja, porque a igreja de Jesus somos nós mesmos, e realmente eu também falo isso, tá? A igreja de Jesus somos nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa das nossas vidas, por causa da nossa alma. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, a igreja que Jesus vem buscar é um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Jesus não vem buscar placa de igreja, tá? Por isso eu falo isso para você, não fica segurando placa de igreja. Tem pessoas que brigam por causa de placa de igreja, tem pessoas que ficam julgando, porque fulano da igreja tal não é salvo, porque fulano da igreja tal tá errado, porque a igreja tal é isso, perdendo tempo com coisas que não vai edificar, que não vai mudar a sua história e que não vai te levar à salvação eterna, tá bom? Muito pelo contrário. Muitas vezes as pessoas ficam brigadas uma com a outra por causa de religião. Religião não salva ninguém. Eu posso te falar isso de uma maneira assim, eu vivi a religiosidade e eu sei o que é isso. A religiosidade, a religião, ela simplesmente te oprime. São ditados, regras feitas por homens, eu acho que é assim, e ele te ensina, aqui nessa igreja você não pode usar isso, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, e você fica dentro de uma caixinha. Todos nós aqui temos que se vestir dessa forma, temos que andar dessa forma, temos que falar, como se Deus não tivesse poder de fazer isso. Você acha que Deus não poderia ter criado um monte de robôs, um monte de pessoas adorando, servindo Ele, né? Uma obrigação imposta por Ele? Nosso Deus não quis isso. Ele deu para nós o livre-arbítrio, tá? Hoje eu tô aqui servindo ao Senhor e o Senhor me fala, gente, eu decidi, não quero mais servir a Deus, não quero. Quero morar com Satanás, quero fazer tudo que agrada a Satanás, eu posso fazer isso porque eu tenho liberdade. Entende? Mas eu jamais vou querer uma coisa dessa. Depois que você bebe da fonte, né? Bebe dessa água, dessa fonte que é Jesus, você nunca mais quer voltar para o mundo. Pessoas que aceitaram Jesus, ficou um tempo e depois saiu. Tem algumas que vão servir outros deuses, tem algumas que saem da igreja e vão viver o pecado. Essas pessoas nunca tiveram um real encontro com Jesus Cristo. E na igreja não é ter um encontro real com Cristo. Muitas vezes as pessoas pensam que é só, você aceita Jesus? Eu aceito. Pensa que é uma coisa feita assim, sem o coração mesmo, sabe? Sem a alma. O que a palavra diz? O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus vê, né? Então, ninguém consegue enganar Deus. Eu posso me vestir de cristã. Olha, se vestir de cristã é a coisa mais fácil que tem no mundo, tá? É só fazer uma carinha triste, fazer um coque, colocar roupas, né?
fechar tudo o corpo com aquelas roupas e ficar com aquela aparência, e ali todo mundo que te olhava falava, ela é crente, olha, ela é crente. E aí você pode fazer suas coisinhas escondidas, seus pecadinhos escondidos, pode continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, sem ninguém perceber, sem ninguém ver, né? E as pessoas vão te tratar bem, achar que tudo aquilo ali que ela tá vendo é o certo, é o correto, mas esquecemos só de um detalhe, né? Tem um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus vê tudo. Esse Deus sabe de tudo. E nós não conseguimos enganar Ele. Então, muitas vezes a preocupação é só a parte externa. Não, eu preciso mostrar. Quantas pessoas nós vemos aí que vivem uma vida na igreja? Tem até uma piadinha aí gospel, né? Que eu ouvia falar quando era criança, de um menininho que quando ia para a igreja com os pais, né? Está na igreja, observa lá quando você está na igreja, todo mundo maravilhoso, todo mundo adorando a Deus, todo mundo servindo a Deus, coisa mais linda, né? Cada coraçãozinho ali, só o nosso Deus sabe, só o nosso Deus conhece. Então, ele fala, nessa piada dizia que a criança falava à mãe quando chegava em casa, mãe, eu queria morar lá na igreja, né? Eu não queria ficar aqui em casa. Mas por que, meu filho? Porque lá na igreja o meu pai é bonzinho, né? Lá na igreja a nossa família é uma bênção. Então observa só, quando estava em casa, o pai era um carrasco, brigava com a mãe, gritava com o filho, era daquela forma. Mas quando chegava na igreja, uma bênção. E isso é uma piadinha, mas é muita realidade de muitas pessoas, tá? Eu mesmo já vivi isso na minha vida. Eu me lembro que eu não tinha noção daquilo, achava que aquilo era certo, porque me ensinaram que você tem que ir para a igreja. Você aceitou Jesus, então pronto, já fiz ali a minha parte com Deus, né? E agora é só cumprir rituais, é só ir vai na igreja, como se fosse uma empresa, né? Eu acho que eu tinha essa noção, porque as pessoas diziam, tem que vir no segundo, na terça, na quarta, na quinta, tem que estar aqui na igreja. E as pessoas cobravam, se você ia no domingo, não ia no sábado, eles iam lá na frente e jogavam aquela indireta, porque a pessoa não veio no sábado, porque a pessoa não veio na doutrina, aí eu ia na doutrina. Eu sei que teve um período que eu comecei, sempre tinha uma indireta, gente, eu sempre fui muito perseguida dentro da igreja, tá? Hoje eu entendo o porquê, mas naquela época eu não entendia, né? Então era indireta, tinha aquelas pessoas que já faziam parte da panelinha, que são os santos, que são os que não erram, né? Que são os verdadeiros cristãos, e eu tava ali naquele meio, e quantas vezes, né, nos reunimos e vinha aquela indireta, porque tem pessoas aqui, que aqui dentro é desse jeito, mas lá fora é não sei o quê, aí todo mundo olhava pra minha cara e falava, gente, isso é eu, porque os outros que estavam ali faziam parte daquele povo que não errava, que eram santos, que eram maravilhosos. E eu falava, meu Deus, o que acontece, sabe? E eu tinha uma vida normal, tá? Eu não era uma pessoa pecadora no sentido de que tá na igreja de um jeito e fora era de outro jeito. Tinha o mesmo pecado como qualquer outro cristão, tá? Porque todos nós somos pecadores, todos nós. Nós vamos ser salvos, não é porque somos bons, não é porque andamos corretamente na presença do Senhor, não, nós vamos ser salvos, porque nós procuramos agradar a Deus, porque nós procuramos imitar Jesus, porque quando nós erramos, nós não reconhecemos nossos erros, nós pedimos perdão ao Senhor, nós temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias, porque todos os dias estamos errando, todos os dias estamos pecando, seja de uma forma, seja de outra. Por isso que a palavra diz, não julgueis para não ser julgado, porque é muito fácil apontar o erro do meu irmão. Eu consigo enxergar o erro do meu irmão, né? A irmã fulana faz isso, o irmão fulano faz aquilo, o irmão fulano se veste dessa forma, o irmão fulano não é assim, é muito fácil. Mas quando olhamos para nós, não conseguimos ver nossos erros. Nós achamos que nós somos perfeitos. E isso é o grande pecado que um ser humano pode cometer. Por isso eu venho aqui ensinando para vocês como devemos servir a Cristo, né? Então não é somente ir na igreja. Eu lembro dessa fase na minha vida, em que eu era muito triste, devido a tudo isso que eu falei para vocês no primeiro vídeo, né? Desde ali eu acho que eu consegui detectar onde começou esse sentimento em mim, de ser inferior, de me sentir diferente das outras pessoas. Aí vem toda essa situação da miséria que nós vivíamos, como eu estava falando aí no início do vídeo. Nasci, cresci, meus pais já eram cristãos, meu pai acreditava na salvação eterna, acreditava que Jesus podia salvar, que Jesus podia libertar, expulsava demônios, né? Tinha dons ali, usava isso na obra, mas em relação à nossa vida financeira, ele achava que não, porque tem esse ensinamento para nós. Jesus, quando nasceu numa estribaria, né? Nasceu ali no meio dos animais. Jesus não tinha lugar para dormir, para deitar a cabeça, como ele diz, mas, gente, todo texto fora do contexto. Você precisa conhecer quem é Jesus para você entender qual foi a vida de Jesus, para você conhecer qual foi a missão de Jesus. Então, por que Jesus nasceu numa estribaria? Foi porque os pais deles eram pobres, porque eram humildes? Não. O pai de Jesus, que seria ali o homem e a mulher escolhido, né?
na terra para trazer a vida, para trazer ao mundo Jesus Cristo, que ele veio como homem, e todo o nascimento de Jesus, você sabe que é totalmente diferente de nós, seres humanos, que fomos concebidos pela união da minha mãe e do meu pai, pela união do homem e de uma mulher, né? Pelo sêmen, que é a semente do homem. Jesus foi concebido no ventre de Maria pela graça do Espírito Santo. Não teve o contato do homem, né? E aquela mulher foi apenas escolhida por ser bendita, no sentido de Deus olhar para várias mulheres e ver nela uma mulher de um coração puro, uma mulher obediente ao Senhor, e o nosso Deus achou graça nela para conceber essa grande bênção, né? E era uma mulher virgem, então ela não tinha tido contato nenhum com o homem. Então, Jesus é gerado no ventre dela. E José era um homem, era um noivo naquela época, depois se casou com Maria, e ali ele está indo fazer um censo em outro lugar, né? Maria já estava ali próxima a ter o bebê, que é Jesus Cristo. Tudo isso já destinado para o nosso Deus. Tudo que acontece em nossas vidas, o nosso Deus já sabe, né? Então ali Maria e José foi direcionado aí para aquele lugar, para Belém, onde Jesus nasceu. E quando ele chega naquele lugar, a palavra é bem clara, né? Os hotéis estavam todos lotados, porque estava tendo uma festa, né? A cidade estava cheia. E ele não encontrou nenhum lugar para pousar com Maria. E o único lugar que ele conseguiu ali foi uma estrebaria. Foi um momento de urgência. Um bebê estava para nascer e foi o lugar que ele encontrou. Não é porque o pai dele era pobrezinho, não. Foi uma circunstância ao qual já estava previsto por nosso Deus, né? Talvez para mostrar mesmo essa coisa de... para fazer... O que aconteceu ali é aquilo que Deus sempre faz, gente. O nosso Deus é perito nisso. Ele ama fazer dessa forma. Todo mundo está esperando um rei, um salvador. E como aquele povo estava esperando um rei vir, né? Como que é a vida de um rei? Mora num palácio, cercado de muitas regalias, de muitas riquezas, de muito ouro. É assim que qualquer rei nasce. Mas o nosso rei nasceu de uma forma totalmente diferenciada. Por isso foi difícil as pessoas aceitarem que Jesus era o Filho de Deus. Ele vem ali, nasce numa estrebaria, ele tem uma vida comum, como qualquer outro homem, e aos 33 anos é que começa a missão de Jesus. Em apenas 3 anos ele concluiu aquilo que o nosso Deus tinha colocado para ele, trazer para nós o direito à salvação eterna, trazer para nós de novo o direito à ligação com o Pai. Porque até então não era todo mundo que conseguia falar com Deus, não era todo mundo que tinha essa ligação direta. Hoje eu ajoelho no meu quarto e falo com Deus. Hoje eu estou andando na rua, ligo meu pensamento com Deus. Hoje, a qualquer momento, eu tenho acesso para falar com Deus Pai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos em nome dele, e tem o Espírito Santo, que é o Consolador, que está conosco a todo momento. Essa trindade maravilhosa que é o nosso Deus. Então é isso. Então, como eu estava falando para vocês aí, eu vivi esse momento, por isso eu passo para vocês isso. Esse momento que eu vivi na religião, cumprindo só os rituais que eu falo, tá? Rituais esses que são válidos. Mas eu quero te falar que só quando é feito apenas como ritual, não tem valor nenhum. Então eu ia na igreja e cantava. Olha só. Ia lá e cantava, eu ia lá e participava de algumas coisas. Depois eu vinha para minha casa. Quando eu chegava na minha casa, coração fechado, coração angustiado, eu era uma pessoa oprimida, era uma pessoa depressiva, eu não tinha prazer na minha vida, então eu só sabia reclamar, murmurar em casa, gritava, falava coisas que não devia, né? Morava num lugar, um ambiente muito difícil, ali tinha demônios, tá? Aquele local onde eu cresci, onde eu nasci, eu cresci, fizeram vários trabalhos de macumbaria naquele lugar. Pra vocês terem uma ideia, fizeram um trabalho de macumbaria, a qual matou a minha avó, que também era cristã. Olha só, isso pode acontecer? Pode. Depois lá na frente eu vou te falar sobre isso. Então não é apenas ter título. Satanás não respeita título, tá? Às vezes eu pensava, eu era filha de, posso dizer, um pastor, eu era filha de um presbítero. Meu pai buscava muito a Deus. Eu nasci num lar cristão, eu ia na igreja. E Satanás conseguiu, num certo momento, destruir a minha vida. Destruiu o meu casamento. É óbvio que houve brechas, não é verdade? Mas ele trabalha com aquilo que você permite, tá bom? É por isso. Então, apenas título, eu sou cristã, eu vou na igreja, eu sou obreira, eu sou do ciclo de oração. Satanás não respeita isso. O que Satanás respeita? Satanás respeita o nome de Jesus. Satanás respeita o sangue de Cristo Jesus.
Satanás respeita um homem e uma mulher que serve a Deus de coração e alma e que segue a tua palavra, que coloca a palavra de Deus em prática. E aí sim Satanás vai respeitar. Tem uma passagem na Bíblia que alguns homens estavam expulsando demônios. E aqueles demônios atacaram aqueles homens e disseram bem claramente: quem é você? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? Olha só, eu vou procurar essa palavra e vou deixar aqui para vocês. Então, entende só, o Satanás, ele não é bobo não, ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. Então eu posso muito bem enganar todo mundo, mostrar que eu sou cristã, que eu sirvo a Deus e fazer meus errinhos, meus pecadinhos, deixar aquelas brechas, e você pensa que ninguém está vendo. Tem dois que vê: Deus, que conhece todas as coisas, que é onisciente, e Satanás, que ele vê. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, mas ele é astuto. Entende? A palavra mesmo diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E o que ele está fazendo? Ele está ao seu derredor. Ao seu redor estão os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Ao derredor está Satanás. Então ele está ali. Nós vemos Jó. Satanás ficou ali observando Jó, vendo um jeito de como eu posso destruir esse homem. Eu preciso destruir esse homem. Mas, em certo momento, ele foi até Deus e falou: olha, é claro que Jó é fiel a ti. O Senhor dá tudo para ele. Então me permita tirar tudo dele para o Senhor ver se ele não vai pecar contra ti. Aí Deus olhou para ele e disse: é mesmo? Então vai lá e faça o que você está falando, só não vai tocar na vida de Jó. E aí vocês conhecem a história de Jó. Em outro vídeo eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, né? Mais profundo, porque às vezes tem alguém que não conhece. Mas Jó passou um momento difícil, perdeu tudo, tudo mesmo. E quase perde mesmo a sua vida. Mas não perdeu porque Deus já havia falado para Satanás: na vida dele você não toca. Entende? Então observa só que Satanás, ele fica ali, ó, atento a tudo. Ele viu que Jó era temente a Deus, mas no conceito, no pensamento de Satanás, era porque já tinha tudo. E aí quando Jó perde tudo, Jó mostra para Satanás que ele era fiel a Deus, que ele amava a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo. Entende? E ali depois Deus reverte a história de Jó e dá para ele tudo que ele perdeu em dobro. Então, olha só, tá tudo na palavra do Senhor. Por isso que eu falo para vocês, vocês precisam ler a palavra. Vocês não podem ficar servindo a Deus apenas de vai no domingo, ouve uma palavra, ouve alguém que fala aquilo que acha e acredita. Quantas vezes eu não vivi coisas que alguém me ensinou, que eu achava que estava certo, e quando eu fui ler a palavra não tinha nada a ver. Então, por isso é importante que você comece a caminhar com as suas pernas, que você comece a buscar Deus de coração e alma, em espírito e verdade, que você vá assim no domingo ou 2 vezes na semana, como você pode, na casa de Deus. É importante esse momento junto com nossos irmãos, são pessoas que estão ali no mesmo propósito, são pessoas que estão ali buscando a Deus, tem pessoas ali preparadas por Deus para nos ensinar uma palavra. Nós sempre estamos aprendendo, ouvindo testemunho, e isso tudo vai aumentando a nossa fé, vai nos ajudando a caminhar nesse mundo tenebroso no qual nós vivemos hoje. Ao qual nós vivemos, entende? Então tudo isso é importante, mas o que é mais importante? É as 22 horas fora da igreja. Na igreja é só 2 horinhas. Na igreja é fácil ser crente, na igreja é fácil servir a Deus, mas nós temos que servir a Deus fora da igreja. Como eu estava dizendo para você, quando eu estava fora da igreja, na minha casa, um inferno, né? Já sentia aquela opressão maligna dentro do meu lar, eu via que alguma coisa estava errada, eu não conseguia entender, eu não conseguia acreditar que era Satanás trabalhando, porque eu vim de um berço cristão, eu servia a Deus há tantos anos, eu ia na igreja. Para vocês terem noção, naquela época chegou um momento que eu ia na igreja todos os dias. Porque eu ficava lá: não, tem que vir, porque a irmã não vem, porque não sei o quê, porque não tem compromisso com Deus. Eu passei um tempo tentando mostrar aquele povo: gente, eu tenho compromisso com Deus, gente, eu sirvo a Deus, gente, olha para mim, gente, eu preciso da atenção de vocês, eu preciso da aprovação de vocês. Eu vivi um tempo fazendo isso, até que eu, em determinado momento, com crianças pequenas, eu estava grávida, eu quase perdi a minha filha por causa disso. Tinha uma rua minha, era uma subida muito grande, então eu levava uma criança no carrinho, a outra do lado, aquela barriga, e aquele peso, aquela situação toda, e chegou um momento que eu quase perdi minha filha, porque eu queria provar aquelas pessoas que eu era serva do Senhor. Olha só, precisava da aprovação daquele povo.
E aí, naquele momento, eu lembro que eu comecei em tudo, participar de tudo, fazer tudo. Até que um dia, tô eu lá pensando, agora vai vir a aprovação dos homens. Agora eles vão falar, olha, a irmã Rosa, que bênção, ela vem todos os dias no culto, é uma serva do Senhor. Eu queria ouvir isso, porque eu vivia ouvindo críticas. Eu vivia ouvindo indiretas. Eu precisava de uma aprovação humana, na minha mente pequena que eu tinha naquele momento, na minha mente religiosa que eu tinha naquele momento. Então um dia eu tô lá e o irmão fala, tem pessoas que vêm todos os dias na igreja, participa de tudo, mas só Deus sabe como é lá fora. Nossa, aquilo para mim veio como um soco no meu coração. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu não acredito, como assim? Na mesma hora o Espírito Santo disse para mim, não tente agradar a homens, você nunca vai conseguir. Apenas agrade a Deus e isso é suficiente para ti. Quando eu vi isso, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? Aí foi onde eu começo a falar, calma aí, alguma coisa tá errada, essas coisas que eu tô vivendo não tá trazendo benefício nenhum para minha vida, em todos os sentidos, uma vida miserável, casamento destruído, um lar, um inferno. Eu vivia na minha casa profetizando desgraça, minha vida é um inferno, para mim nada dá certo. Essas crianças é isso, essas crianças aqui, porque eu tenho tantos filhos, eu ficava procurando por que eu tava passando por aquilo, né? Um marido totalmente distante, uma vida totalmente frustrada. Nessa época meu pai já tinha falecido, não tinha mais ele, né? Eu via umas palavras tão maravilhosas, testemunhos que meu pai contava, não tinha mais meu pai. Eu estava sozinha naquele mundo, naquele meu mundinho, religiosa, seguindo todos os rituais de quem é cristão, ia na igreja todo dia, e as pessoas ali me humilhavam, me desprezavam, faziam tudo que você imaginasse, tá? E hoje eu sei que não eram aquelas pessoas, era o Satanás, né? Era Satanás tentando me paralisar, tentando acabar com o projeto, com a missão que Deus tinha escolhido para mim. Claro, só fui perceber isso mais na frente. Mas naquele momento eu estava vivendo tudo que você imaginasse de mais terrível que pudesse existir. E quantas vezes eu dizia, Senhor, eu não entendo, eu te sirvo. Na minha cabeça eu estava servindo a Deus, né? Porque eu ia na igreja, né? Eu cantava lá na igreja. Entende essa palavra? Cantava? Eu ia lá, cantava. Quantas vezes eu estava na igreja olhando as pessoas, tentando entender algumas coisas, o culto rolando e eu pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço parte desse povo. Eu me sentia um peixe fora da água. Eu via que aquilo tudo, que aquela situação de, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não era eu, né? Então eu me tornei uma pessoa fechada. Antes eu conseguia falar, depois eu não conseguia mais. Fiquei num canto sentada, eu fiquei num tempo ali, como se fosse um pano de chão sujo, que não tem valor nenhum, jogada no canto. As pessoas me tratavam como se eu fosse assim, a maior pecadora do mundo, alguém que não tinha valor nenhum, tá? E eu fiquei ali por anos, né? O meu casamento destruiu, eu fiquei com 3 filhos sozinha, eu vivi coisas assim que hoje, se não, eu posso te dizer, se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, a minha vida já teria sido destruída totalmente. Talvez eu teria tirado da minha vida, talvez cada filho meu estaria vivendo coisas horríveis aí, né? Nesse mundo afora. Eu teria uma história muito triste para contar, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Com tudo isso que eu vivi, o Senhor não largou as minhas mãos. Algumas vezes eu larguei as mãos do Senhor, algumas vezes eu virei as costas para o Senhor, algumas vezes eu murmurei contra Deus, algumas vezes eu falei palavras horríveis para o meu Deus, até entender o que eu estava vivendo. E muitas vezes eu procurava nas pessoas, eu falava, fulano, alguma coisa está errada, eu acho que é demônios agindo na minha... Não, não é isso não, é algum pecado que você está fazendo. Algum pecado. Irmãos, eu já fui dirigente de ciclo de geração, eu fui regente de irmãs, tá? Eu tenho uma história. Quem tá falando com você aqui não é qualquer pessoa, não. Aquela, tipo, uma aventureira, alguém que vem... Não, eu tenho uma história de vida na presença do Senhor. E eu tô contando pra você um testemunho, tá? Tô contando pra você o que é uma vida de uma pessoa que é religiosa, que apenas cumpre rituais, que acha que isso vai mudar alguma coisa. Satanás não respeita quem é apenas religioso. Satanás respeita e tem medo, teme aquele que teme a Deus, aquele que serve ao Senhor de corpo, alma e espírito, aquele que vive a palavra de Deus. Então, quando você orar, quando você expulsar, no nome do Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus, ele vai correr. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu vivi isso na minha vida.
Eu aprendi a lutar com Satanás buscando aqui, ó, conhecimento na palavra e começando a entender, Senhor, o Senhor precisa me mostrar o que está acontecendo. Primeiro me revoltei contra Deus. Por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Por que, Deus? Por quê? E Deus falou, eu vim. O Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Quem está agindo na sua vida é Satanás. Aí eu falei, calma aí, como assim? Eu sou servo do Senhor. E um dia eu fui numa igreja, aquele dia para mim foi marcante, tá, gente? O que eu vou te contar aqui é marcante. Fui numa determinada igreja, uma igreja que as pessoas criticam, e eu não quis nem saber, eu vou lá, porque lá tem algo naquela... Todas as igrejas da face da terra, tem coisas boas e tem coisas ruins. Todas as igrejas da face da terra não são perfeitas. Por isso que tem uma palavra também aqui, que diz assim, ó, não tira o joio do meio do trigo, porque você não sabe quem é joio e quem é trigo. O que quer dizer isso? Que todas as igrejas têm joio e têm trigo, todas. E quem vai fazer essa colheita? Quem vai fazer essa separação? O próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo para vocês, não fique segurando placa de igreja, a placa de igreja tal é a certa, a igreja tal que vai para o céu. Todas as igrejas da face da terra, tem pessoas boas e pessoas ruins. Todas as igrejas da face da terra, tem o joio e tem o trigo. Quem é o joio e quem é o trigo? Não sei. O joio e o trigo são parecidos. Quando eu olho, é todo mundo santo. Quando eu olho, é todo mundo perfeito. Quem conhece, quem sabe quem é o joio e quem sabe quem é o trigo? Apenas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Entende isso? Então estava eu lá, né, servindo a Deus, de uma maneira achando que estava correta, e aí o Senhor começa a me mostrar o que estava errado na minha vida. Pessoas diziam para mim sobre maldição que não existia, porque não existe maldição para quem aceitou Jesus, não é isso que a palavra diz. Futuramente eu vou falar mais um pouco sobre isso. E eu comecei a entender que Satanás estava trabalhando na minha vida. Aí eu começo a orar, Senhor, me mostra. Eu não quero mais viver isso. E eu começo a ver coisas espirituais. Demônio dentro da minha casa, situações horríveis que Deus foi me mostrando, abrindo a minha visão. E aí eu comecei a buscar em Deus, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a colocar minha vida em ordem, comecei a pedir perdão para quem eu tinha errado. Comecei a deixar de fazer coisas que não agradavam a Deus. Comecei a servir a Deus de coração, alma e espírito. Comecei a ir na igreja e não mais ir lá para cantar, mas para louvar o Senhor, para buscar ao Senhor. Comecei a ser perfeita? Não. Esse é o segredo. Por que Deus deixou a vida de Davi para nós, né? Aqui na palavra. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você já leu a história de Davi? Quando você começa a ler, fala, esse homem é segundo o coração de Deus? Tem grandes coisas, grandes feitos que Davi fez, mas tem tantas coisas que Davi fez de erros e pecados na presença de Deus, que você olha e pergunta, como assim? Como que Davi é segundo o coração de Deus? Sabe qual era a diferença de Davi? Davi pecava, Davi reconhecia os seus erros, e Davi voltava ao Senhor e pedia perdão. Tudo que Davi fazia, colocava Deus na frente. E isso agradava ao coração de Deus. É esse o segredo de quem serve ao Senhor. Servir ao Senhor não é que você será santo, perfeito e nunca mais vai errar. Não é isso. É que você vai errar, é que você vai pecar, mas você vai voltar aos pés do Senhor e vai pedir perdão, vai reconhecer o seu erro. E até Jesus voltar, será dessa forma, porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos sujeitos a errar, a pecar. Por isso que a palavra está lá. Não julgueis para não ser julgado. Porque quando eu aponto meu irmão, a irmã fulana fez isso, o irmão fulano fez aquilo, a irmã fulana é isso, a irmã fulana é aquilo. Nós esquecemos de nós mesmos, né? Nós erramos, nós pecamos todos os dias. Então nós temos que ter essa sabedoria em Deus. Temos que ter o nosso coração voltado a agradar ao Senhor. Temos que imitar o que Jesus fazia. Temos que, sim, algumas pessoas, alguns homens aqui na terra são passíveis de nós olhar e falar, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher, porque nós vemos ali homens e mulheres que servem ao Senhor de coração e alma, que não erram, que não pecam, não, mas que têm uma vida de santidade na presença do Senhor. Então podemos aprender com essas pessoas também. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Eu tenho pessoas que eu sigo, que são homens e mulheres de Deus, e eu aprendo todo dia com eles. Eu aprendo todo dia aqui com a palavra. Eu aprendo quando eu vou na casa do Pai e ouço pessoas que têm ali algo de Deus para me ensinar. E assim eu vou caminhando. Hoje eu vejo uma grande mudança na minha vida. Então, a maior mudança é espiritual. Hoje eu tenho autoridade de Jesus, no nome dele, para expulsar demônios. Expulsei vários demônios dentro do meu lar.
sabe? O vídeo já tá grande porque é muita coisa para falar, mas eu vou começar a falar tudo para vocês, sabe? Eu tava um pouquinho presa, porque ainda eu luto com isso, com a religiosidade, eu luto com o que os outros vão achar, o que as pessoas vão pensar, e eu tenho que saber que eu fui escolhida para algo aqui na terra. Eu preciso levar a palavra de Deus. Eu não faço nada diferente do que está aqui. É trazer a essência de Jesus Cristo. É trazer o nosso Jesus como ele é, como está na palavra, e não como a religião prega, não como a religião muitas vezes ensina, tá? Fazendo com que pessoas ficam presas, pessoas ficam vivendo aquela situação que não vê mudança. Quando haverá mudança na sua vida? Quando você aceitar Jesus de todo o seu coração, quando você entregar a sua vida nas mãos dele, deixar ele trabalhar, deixar que o Espírito Santo tome parte, tome a sua vida, entre no seu coração e comece a te direcionar. E você fique ali, e você tenha esse desejo de andar conforme a vontade do Pai, agradando sempre. E aí você vai ver as mudanças que Deus fará na sua vida. É isso, gente. O vídeo tá grande aí, eu vou parar um pouquinho, mas no próximo vídeo eu venho falando mais um pouquinho sobre tudo isso. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, com outras mulheres, e vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, como diz a palavra. Vamos adorar e servir de coração, alma e espírito. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.